Bom dia, pessoal. Eu vou gravar uns exercícios para vocês. Deixa eu apresentar aqui. De derivados parciais. As duas últimas aulas, né? Derivados parciais, plano tangente, derivação implícita. Ok, né? Eu marquei aqui esses exercícios do Guidorize. Não vou marcar nenhum do Sturt, não, porque aí vai ficar muito exercício. Eu acho que não precisa. Esses aqui já são suficientes. Ok? Depois vocês olhem aqui, já está escrito. E eu vou fazer dessas que eu marquei aqui. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer os que eu acho que vocês vão ter mais dificuldade, talvez. Ok? Então vamos aqui começar com um que não seja tão difícil. Só para aquecer. Vou marcar aqui a lista, né? Do primeiro vai ser da lista 10.1, tá? Tá aqui, ó. Páginas. Esses aqui da página 182 até 180. Essa primeira aqui. E 5. Vou pegar desse. Aí desse eu vou pegar a terceira. Não é tão difícil, não. Só para aquecer, né? Que diz assim, né? Resumindo, depois vocês vão olhar o enunciado, mas se φ de RR é diferenciável, e a derivada da φ no ponto 1 é 4, e g de x e y é φ de x sobre y, calcule. É A e B, eu vou fazer o item A, vocês façam o B. É a mesma ideia, tá? Calcule dg dx no ponto 1, 1. Então, eu tenho essas informações, né? Eu tenho essa φ, que é uma função derivável, diferencial. A derivada dela no 1 é 4, e eu defino essa g de x e y como sendo φ de x, y. Φ de x sobre y. E aí eu calculo isso, né? Então, eu tenho que pegar essa função aqui, ó. E derivar. Parcialmente, né? Então, dg dx. Aí eu tenho que derivar essa função aqui da direita, usando a regra da cadeia, né? Então, deriva normal, vezes a derivada do que está aqui dentro em função de x, ou seja, 1 sobre y, né? Assim, tá? E aí, como eu quero calcular o dg dx de xy, no ponto 1, 1, basta eu substituir, né? Aqui 1 e aqui 1. Tá? E aí, dg dx no 1, 1 é φ' de 1, e φ' de 1 é 4, né? Certo? Tranquilo, são dois itens, mas vocês podem fazer o segundo item. Vamos para uma mais. Eu tenho uma que é assim, ó. É a 12ª. Se z é igual a f,
verifique y, a derivada parcial do z com respeito a x, mais x, derivada parcial do z com respeito a y, isso aqui é zero. Aí, como eu falei na aula, né, para verificar esse tipo de igualdade, eu tenho que desenvolver um dos lados e chegar que a igualdade é verdadeira, né? Então, primeiro, eu vou calcular esses dois elementos aqui, derivada parcial do z com respeito a x e a do z com respeito a y. Então, isso aqui vai ser igual a f', né? x2 menos y2, vezes a derivada de dentro com respeito a x, que vai dar 2x. E a com respeito a y vai ser como aqui, né? dz dy. Vezes menos 2y, né? Porque a derivada do que está dentro com respeito a y é menos 2y. E aí é só substituir ali, né? Y dz dx mais x dz dy. E aí dz dx é f' x2 menos y, 2x, mais x dz dy, que é f' x2. E aqui é simples agora, né? Porque se eu for organizar aqui, ó, vai ficar 2xy. Aqui vai ficar menos 2xy. E aí vai dar zero, né? Okay? E aí foi verificado que se a função for essa aqui, vale essa identidade, né, Cal? Só calcular as derivadas e ver que essa expressão aqui, depois de desenvolvida, vai dar zero, ok? É interessante, a outra é a 13ª dessa lista aqui. É o seguinte, ele está dizendo assim, considere a função w igual a xy mais z à quarta, onde essa z é uma função z é uma função de y em x, e a derivada parcial da z isso aqui é 4, derivada parcial da z com respeito a x no ponto 1 é 4. Ele ainda diz o seguinte, deixa eu ver, onde z, aqui é uma vírgula, z isso aqui, derivada e, z de 1 é igual a 1. Aí calcule, que basicamente é para treinar derivada implícita. Tá? Calcule a derivada w com respeito a 1. Só para facilitar,
Vou escrever assim, né? Essa função que ele escreveu como w igual a como xy. Fica melhor se você colocar o ponto, tá? Sim, w de xy igual a xy mais z a quarta de xy. É mais fácil assim. Aí agora basta eu derivar aqui, como eu quero a derivada do w com respeito a x, né? Aí a derivada dessa expressão aqui com respeito a x vai ser só y, né? Mas agora aqui eu tenho que derivar a regra da cadeia, né? 4z ao cubo de xy vezes a derivada da de dentro, que é dz dx no xy. E aí eu coloco tudo no 1, que é o que eu quero calcular, né? Onde tem x, eu vou colocar 1. Onde tem y, eu coloco 1 também. Tá? Aí agora o z de 1, agora é só substituir, né? Porque o z de 1 pela informação é 1. Esse aqui é 1. E esse dz dx é 4. Isso aqui, ó. Então, nós ficaremos com 1 mais 4 vezes 1 ao cubo, né? Vezes 4. Isso aqui vai dar 16, 17, né? Ok? Outra questão interessante é a 14ª, perdão, a 15ª e a 16ª, pode ser qualquer uma delas. Vou fazer a 15ª. Eles dizem assim, ó. Seja f de xy igual a integral que 2. Aí calcule as duas derivadas, né? df dx no xy e df dy no xy. Tá? Aqui, pessoal, eu vou escrever a função aqui de novo, né? Que tem um detalhe, porque o raciocínio mais óbvio, x quadrado, raciocínio mais óbvio que talvez vocês, quando vocês tentarem fazer, é primeiro eu vou integrar, né? Integro essa função aqui, normalmente, e depois eu derivo a expressão que aparecer, mas aí não vai dar certo. Porque essa integral aqui, ó, não tem uma primitiva simples. Uma primitiva simples no sentido que essa integral aqui, eu não consigo resolver ela usando qualquer uma dessas técnicas básicas de cálculo. Tem que ser uma outra técnica mais complicada. E aí eu não consigo simplesmente integrar isso aqui. Mas eu consigo resolver esse problema, né, que é calcular essas duas derivadas, sem necessariamente integrar. E não é que eu não queira integrar, é que realmente não dá para integrar esse tipo de função. Se fosse 2t, aí tudo bem, né? Se fosse assim, menos 2t, mas é menos t ao quadrado. Esse quadrado aí atrapalha muito. Não dá para calcular esse tipo de integral. Não com as técnicas que a gente conhece, né? Mas a ideia é o seguinte, não sei se vocês lembram do teorema fundamental do cálculo.
evidentemente vocês lembram que diz que a integral, né, de A até B, de uma f de t dt, é f de b menos f de A, onde f' de t dá esse aqui, dá de dentro, né? Ou seja, f é uma primitiva, né? A gente disse que f é uma primitiva de f pequena, né? Tá? E é essa ideia do teorema fundamental do cálculo que a gente vai usar para resolver essa função aqui, porque eu vou pegar essa função vou pegar essa integral. Eu não sei que função é essa, mas eu sei que pelo teorema fundamental do cálculo, TFC, né? Existe uma f, uma função, existe uma função f. F maiúsculo tá o quê? Aquela integral ali, ó, é igual a f grande de x quadrado mais y quadrado menos f de zero, teorema fundamental do cálculo, e eu sei que essa f, a derivada dela é igual a uma integrando ali, onde f' de t é igual a e a menos t ao quadrado. E aí, no lugar de integrar essa integral aqui, perdão, no lugar de integrar integral não, no lugar de derivar a integral, eu derivo essa expressão aqui da direita, tá? Aí eu vou pegar f, a minha f agora ela vai ser essa. Ok? E aí eu derivo essa expressão aqui, tá? Por exemplo, df dx no ponto xy é f', né? Vezes a derivada de dentro, menos a derivada dessa expressão aqui é zero, porque isso aqui é constante. Faço a mesma coisa com o y. Ok? É a mesma coisa. Derivada dessa ali com respeito a y. E aí eu uso o fato agora da derivada da f c é elevado a menos t, porque ela é uma primitiva. E eu substituo, tá vendo? Que vai ficar, não é f' de t, é f' disso, então que vai ficar é elevado a menos x quadrado mais y quadrado vezes 2x, ou 2x vezes isso, né? E aqui vai ficar a mesma coisa, é vezes 2y, ok? Então, esse é o truque para fazer essa questão. É o teorema fundamental do cálculo. Você faz isso para dar um drible, né? Para não derivar a integral, para derivar... não é que eu não queira derivar, como eu já falei. É que não dá para derivar essa função aqui específica. E vocês podem fazer essa mesma ideia com a letra, com a 16ª, tá? É idêntica.
Ah, tá, tem outros exercícios aqui que eu vou fazer, tinha esquecido, eu vou marcar, ok? Muito bem. Ó, tem uma questão aqui, 20ª, interessante também. Tá dizendo assim, ó. Determine df dx e df dy, sendo aí ele dá f de x aqui. F de x, y como sendo x mais y a quarta sobre x2 mais y2, se x, y é diferente de 0, 0, e 0 se x, y é igual a 0, 0, tá? Que basicamente está dizendo que o f de 0, 0 é 0, né? E aí, como é que se deriva esse tipo de função, né? Aí você tem que fazer em dois casos. Caso 1, se x e y é diferente de 0, 0, e o caso 2, se o x e y for 0, 0. Porque se o x e y for diferente de 0, 0, eu derivo essa expressão aqui direto, né? Se o x e y for diferente de 0, 0, então a minha função vai ser a expressão que está em cima, né? Primeira expressão. E eu derivo isso aqui normalmente. Por exemplo, qual a derivada da f no x? Eu uso o produto aqui, né? Então, deriva do quociente, né? Deriva a primeira com respeito a x. Então, a derivada da primeira com respeito a x vai ser 1 vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda com respeito a x, que é 2x, sobre ao quadrado. Isso aqui eu não preciso simplificar, não. Deixa assim mesmo. Agora, com respeito a y, como é que é aqui? Deriva a primeira, então, eu terei 4y ao cubo vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Tá? Normal. A dificuldade aqui é quando o ponto ele é o 0, 0. Se o x, y for o 0, 0. E aí, um pouco chatinho, que eu vou fazer no caso 2 aqui. Se o ponto for o 0, 0, eu tenho que fazer pela definição, tá? Eu quero calcular aqui, ó, df dx no ponto 0, 0. Eu tenho que lembrar que é o limite de f, o y tá fixo, né? Ok? E aí, lembrando aqui, ó,
que a função, eu vou escrever ela aqui embaixo, depois eu vou apagar, viu? Aqui. Isso aqui se o ponto não é a origem. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa primeira expressão aqui, ó, eu vou ter que calcular usando essa função, tá? Esse aqui é o limite, x indo a zero. E aí, f de x0 eu tenho que calcular nessa função aqui. Onde tem o y, eu tenho que colocar zero, tá? Então, f de x0 é simplesmente x sobre x quadrado, ok? Que vai zerar aqui. Então, menos f de 0, 0 é zero. X menos zero. Pronto, agora eu vou apagar essa parte aqui. Só pra gente não... E aí eu resolvo esse limite que dá aqui, ó. X sobre x ao quadrado é 1 sobre x. E aqui fica x. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? E aqui vai ser o limite. E aqui vai dar mais infinito, tá? Se não fosse o quadrado, não existiria. Mas como tem o quadrado, o x tendendo a zero, esse x quadrado vai tender a zero à direita. É isso aqui, ó. Tender a zero à direita, porque tem um quadrado. E vai para mais infinito. No caso, quando essa derivada dá mais infinito, ela não vai existir, ok? Ela só existe quando é um número real. Agora vamos para a do y. Aí tem que lembrar da definição. Se vocês não lembrem, olhem nas aulas anteriores. E do mesmo jeito, ó, esse f de 0y tem que usar a função, a expressão da função quando x xy não é a origem. Então aqui vai ser limite de y tendendo a zero. A f de 0y tem que colocar zero aqui e zero aqui, né? Vai ficar y a quarta sobre y ao quadrado, que é y ao quadrado, ok? Menos f de 0, que é zero. Sim. E aí vai ficar y ao quadrado sobre y, que é y, e aqui dá zero, tá? Portanto, essa aqui vai zerar. Isso aqui existe e é zero. Ok? Por que eu estou fazendo isso aqui pela definição? Porque eu não posso, nesse caso aqui, ó, eu posso derivar normal, porque o 0, 0, eu estou excluindo, né? Porque é o ponto que zera aqui o denominador, né? Agora, no outro caso, né, eu tenho que fazer pela definição. Ok, deixa eu fazer uma agora aqui do 10.2. Vou fazer só uma dessa lista, são 5 exercícios. Não são tão difíceis assim. Vou fazer a última. Tem uns que são mais o tamanho do que a dificuldade, tá? A quarta tá dizendo assim, ó.
Se f de R em R é contínuo, e f de 3 é 4, se f de... Aqui não é, aqui é uma vírgula. Se f de R em R é contínuo, f de 3 é 4. E, agora sim, integral. Na verdade, eu vou botar um E aqui. Defina, fica melhor assim. Defina g de xy, z, como sendo a integral, dt, tá? Aí, são 3 itens, né? A, B e C, eu vou fazer o C, e aí vocês façam os outros dois, que é exatamente a mesma ideia. Só copiar o que eu vou fazer aqui. E aí, por exemplo, né, ó, essa aqui é a mesma ideia da questão que eu usei o teorema fundamental do cálculo, porque o integrando aqui não tem uma expressão, né? Não tem como eu integrar isso aqui se eu não sei essa expressão aqui, mas não precisa saber. Porque pelo teorema fundamental do cálculo, né? Igualdade aqui, ó. Teorema TFC. Isso aqui é igual a f de x mais y2 mais z2 mais z a quarta menos f de zero, onde a derivada dessa f grande aqui, que ela é a primitiva, né? É igual a f pequena que está ali. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa expressão aqui, tá? Não vou fazer mais de 4, não, porque às vezes corta quando eu vou salvar. Eu vou descer aqui. Não, eu acho que eu vou continuar esse aqui. Aqui mesmo. Depois eu... Vai ficar um pouco feio, mas... E aí, por exemplo, eu vou derivar agora aquela expressão que está em cima. Daí, a G, ela vai ser F disso. Aí eu vou derivar essa expressão. Como eu quero a dg dz, quando eu calcular dg dz, que vai ser regra da cadeia, né? F' vezes. Aí a derivada, como eu quero a derivada de dentro com relação a z, né? Vai ser 4z ao cubo. E aí a derivada dessas f de 0 é 0, porque é uma constante. Como eu quero dg dz do ponto 1, 1, é só substituir 1, 1, 1, né? E aí eu obtenho 1, 1, 1. Aí f' de 1 vezes de 1 mais 1 ao quadrado mais
1 à quarta vezes 4, 1 ao cubo. E aqui, observem aqui que o F' de T, eu vou concluir aqui, né? Ficou F' de 3, né? Vezes 4. Aí esse F' grande, como é primitivo, ó, é igual a F pequeno, né? Então vai ficar F de 3. Aqui ficou F de 3, quanto aqui é na questão? 4. Aí ficou 16, tá? É isso. Aí vocês podem tentar fazer a mesma coisa, copiar essa ideia para fazer os outros dois itens, né? Os dois primeiros itens. Ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e continuo, para não ficar muito longo, eu continuo no outro vídeo. Até mais.